Se você tem um carro, seu freio de mão pode quebrar. Um ladrão pode te assaltar. Sua bateria pode simplesmente parar de pegar. Mas quem tem Gerais não precisa se preocupar com nada disso. Indenização em 30 dias para perda total, contra furtos e roubos, rastreamento do veículo e até 3 reboques por mês. Gerais, protege o que é seu. Bom dia, pessoal. Bem-vindos a mais um Maestria com Glauco. Hoje no programa vou conversar com um terapeuta que utiliza uma técnica mega diferente. E no Maestria Você, vou falar sobre ansiedade na pandemia. Olá pessoal, hoje no Caminho com Glauco, eu tenho o prazer de conversar com Evandro Moraes, que é terapeuta. Mas é uma terapia bem singular, pessoal. Tudo bem, Evandro? Tudo bem, Glauco. É um prazer enorme estar aqui com o teu público, com essa audiência maravilhosa e mostrar esse trabalho que tem, assim, deixado muitas pessoas muito empolgadas e muito satisfeitas. Bacana, Evandro. E tu mexe com um tipo de terapia que eu poderia falar que é uma terapia quântica. Fala um pouco da tua trajetória até chegar aonde tu chegou. Eu, desde os tempos mais remotos, questão de mais ou menos 30 anos, tenho me envolvido muito com a sistemática da situação emocional do ser humano. Como que nós podemos lidar com essas situações emocionais? E isso sempre me orientou a minha busca insana. Eu sou 30 anos espiritualista, tenho muitos estudos a respeito, algumas palestras nesse assunto, mas assim, o que mais me interessava era conseguir resolver os conflitos que nós carregamos na nossa intimidade no dia de hoje, e que são muitos, e que, para que a coisa se torne mais complexa, elas são muitas e são geradas por nós, em nós, e nós não sabemos dessas forças interagindo nas nossas emoções, proporcionando um ambiente de paz interior ou um ambiente de explosão de uma bomba atômica dentro da nossa intimidade, convivendo conosco dia a dia. Interessante, Evandro. E como que é a importância desse mundo espiritual dentro da vida do ser humano? E quando tu fala de espiritualidade, tu estás falando de todas as religiões? Bem, Glauco, a importância da espiritualidade na nossa vida, nós temos que aprender a nos conscientizar que nós somos um ser eterno e imortal, que estamos passando por uma experiência onde deveremos desenvolver uma série de aspectos na intenção de melhorarmos a nossa natureza íntima, o nosso crescimento, a nossa evolução. E nesse percurso, nós temos que usar de todos os segmentos para ter um verdadeiro entendimento. Nós não podemos esquecer que na intimidade do nosso ser essencial, o complexo humano é como se fosse um carro em relação ao motorista. O complexo existencial é o motorista. O complexo humano é o carro. Não adianta você colocar e andar em um carro perfeito se o motorista está cheio de problemas, cheio de maluquice, cheio de transtorno. Consequentemente, vai acontecer um desastre no carro. Então, esse tratamento, essa colocação de um foco diferente no nosso existencial, traz uma ambientação interior na gente
que proporciona paz, equilíbrio, harmonia e direção. Então, com isso, tu está afirmando que realmente serve para qualquer religião. Olha, Glauco, nesses estudos que a gente tem, eu sou um homem que sou aberto a tudo. Estudo todas as religiões, aceito e respeito todas as religiões, porque acredito que elas são também fundamental no complexo do crescimento humano. Mas esse estudo meu, ele vai um pouquinho acima das religiões, porque ele mexe com o nível da 4ª dimensão e da 5ª dimensão, que são níveis que nós não conhecemos ainda na interação da 3ª dimensão que a gente vive, a dimensão corporal. A 4ª dimensão, para que as pessoas tenham uma pequena noção, é a dimensão do pensamento, é a dimensão da forma espiritual agindo em nós. Essa é a 4ª dimensão, onde o tempo é zero. Para vocês terem uma ideia, se eu falar, Glauco, esteja no Rio de Janeiro agora, ele pensou que está no Rio de Janeiro, no mesmo minuto ele está lá, no mesmo instante. Então nós interagimos nessa 4ª dimensão para solucionarmos os problemas inerentes ao nosso corpo. Porque o conflito, ele acontece no corpo, mas ele vem do espiritual. Então ele explode no corpo. Então, para que nós possamos direcionar esse conflito, é importante que nós saibamos agir na dimensão do conflito, porque o corpo, ele manifesta o problema através da dimensão espiritual. Então, o corpo é apenas um corpo de manifestação. Quando nós passamos a ter esse entendimento, nós passamos a vislumbrar um aspecto mais assim expandido da nossa realidade. E, finalmente, com o aspecto da 5ª dimensão que nós trabalhamos exatamente no psicogerador quantiônico, que vai ser um outro assunto que eu vou falar já já. E Evandro, dentro desses 30 anos de estudo, qual foi o pulo do gato? Onde tu conseguiu reunir tudo que tu aprendeu nessa tua consulta que é extremamente singular? E pessoal, eu falo que só quem faz vai entender o que eu estou falando. Olha, Glauco, é aquilo que eu falo. Quando nós nos propomos a interagir no ser humano, nós temos que ter certos níveis de ataque que ficam extremamente na subjetividade. Então, esses níveis de ataque, eles proporcionam e eles precisam de um estudo energético, de um estudo sobre as influenciações universais no ser humano, né? E como esse complexo age em nós, nos direcionando. Então, com o advento do curso de formação terapeuta quantiônico que eu fiz no Instituto Dácio Cavallini, eu consegui aglutinar em um tratamento 3 formas de interação na pessoa que está sendo tratada. Essas 3 formas eu consigo perceber na 3ª dimensão o conflito, eu consigo interagir na 4ª dimensão através da força do pensamento, interagir no conflito no aspecto espiritual, e na 5ª dimensão, que é o que me proporcionou o pulo do gato, é a formação terapeuta quantiônica. No psicogerador quantiônico, que é mais conhecido como mesa quantiônica. Esse aparelho, ele interage na 5ª dimensão. O que significa isso? Ele interage na energia do sentimento em nossa vida, no corpo carnal. Então, eu não falo o que a pessoa tem. O tratamento ele é sucesso porque a pessoa me diz o que aconteceu com ela. E confirma durante a semana as condições que ela passou a gerir o seu aparelho orgânico. E nessa nova visão, nessa nova conquista, ela consegue interagir nos antigos bloqueios de uma forma a não deixá-los que eles aconteçam mais. Porque é importante que vocês saibam,
a terapia quantiônica, ela mostra o espírito imortal como energia pura. E essa energia pura, ela precisa de um corpo que dê suporte para a sua sustentação. Então, quando eu trato diretamente o espírito imortal, a consequência do problema acaba no físico. Então as pessoas ficam realmente espantadas com o aspecto dos transtornos que elas se libertam. Entendi, Evandro. E como funciona essa tua consulta? É uma sessão apenas que a pessoa faz? Ela tem que fazer alguma manutenção? Qual que é o ideal? Qual que é o prognóstico mais perfeito para se conseguir um sucesso real dentro desse tratamento? Bem, Glauco, o sucesso desse tratamento, ele é automático, ele é na hora. Você sente realmente o desbloquear de tudo aquilo que você estava travado em você. Mas nós não podemos nos esquecer que nós somos dominados pelo pensamento. E esse pensamento, ele está em um nível material muito poderoso que interage nas nossas manifestações diárias, criando crenças e bloqueios. Então, essa interação do pensamento em nosso corpo físico, que já é um assunto muito estudado e dissecado. Por exemplo, um dos grandes estudiosos desses aspectos é o Augusto Cury, que tem vários livros nesse sentido, de como o pensamento interage em nossas emoções, como ele é guardado em nossas memórias e como que eles explodem dentro da gente quando potencializados por essa energia que nós temos. Então, a pessoa, para que ela se mantenha harmonizada, ela sai do meu consultório completamente harmonizada. Ela pode ficar algum tempo, 1 mês, 15 dias, 1 mês, 2 meses, 3 meses harmonizada, desde que passe a ter uma conscientização da sua realidade. Essa conscientização é um processo contínuo de estudo, de aperfeiçoamento e de interação com a força que você tem. Porque nós não temos noção do que o nosso pensamento faz em nós. O pensamento tem que ser educado de uma maneira constante e firme, porque ele é a força poderosa que vai mover sua vida. Em consequência disso, tudo que você potencializa o pensamento, acontece. E como você potencializa nas forças erradas, eu sofro, eu sou vítima, o mundo está difícil. Então são potenciais que você interage em você. E o universo está aí respondendo essa interação que você potencializa em você. Aí as pessoas perguntam, poxa, mas se pensamento fosse tão firme assim, por que quando eu não penso em ganhar na cena, na loteria, eu não ganho? Aí você fala assim, porque o pensamento que interage em nós é o pensamento-sentimento. É o que está colocado na zona delta, a zona que fica entre o consciente universal meu e o meu consciente ambiental. Essa zona é aquela zona do meio que é conhecida universalmente como zona delta. E essa zona, ela é onde ficam os nossos bloqueios, as nossas culpas. É aí. Então você fala, mas eu sempre pensei. Você pensa em ganhar na loteria. Mas na sua intimidade, a sua crença, eu ouvi falar, o papai falava, olha, ser rico é ir pro inferno. Todo rico é ladrão. Isso são crenças que você tem. Eu não posso ter muito dinheiro, senão Deus não vai gostar de mim. São crenças. E essas crenças estão enraizadas na zona delta. O universo, quando providencia aquilo que você quer, porque nós nascemos e merecemos tudo de bom e do melhor. O universo está para nos dar o que de melhor nós queremos. Mas só que o que de melhor nós queremos tem que estar na nossa zona delta. A gente quebra esses bloqueios energéticos errados de culpas
que estão na zona delta. Mas se você continuar cultivando o mesmo pensamento, as mesmas emoções, você recria novos bloqueios. Porque você é que manda. O seu pensamento, a sua consciência que determina a sua vida. Então, Glauco, da minha experiência, eu tenho clientes que me procuram de 15 em 15 dias, de mês em mês, de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses. Mas o mais curioso disso tudo é que quanto mais consciente o cliente é do que o tratamento faz nele, ele começa a perceber rapidamente em que ele está entrando numa sintonia de bloqueio. E como são muitos dos meus clientes são executivos, são médicos, eu tenho muitos clientes de toda, desde a pessoa que está com depressão, desde a pessoa que está com as síndromes, desde o executivo de sucesso, desde aquela pessoa que está cansada, que viu que o meu tratamento resolveu todos os problemas dele e trouxe uma amplitude maior. Essas pessoas normalmente me procuram mais rápido do que a gente imagina. Porque você não pode esquecer que você estando no seu 100%, tudo na sua vida anda a 100%. E Evandro, essa consulta, só para o nosso público saber, ela é barata, ela é cara? Como que funciona isso? A única coisa que eu posso falar é que desde a classe A até a classe E, todos têm condições de pagar e pagam muito satisfeito. Cada um tem sua frequência de consulta, porque realmente, o dia que você conhecer, você vai entender o que eu estou falando. E pessoal, isso é verdade, porque assim, eu faço esse tratamento há algum tempo e eu faço pelo menos mensalmente e realmente dá uma diferença, porque como nós recebemos muitas energias e de todos os graus, tanto positiva como negativa, enfim, tudo na vida é movido à energia. E quanto mais limpo nós estivermos para assumi-las, melhor. Então, Vando, ele pode ser feito à distância, né? Esse é o grande diferencial desse tratamento. Esse tratamento que eu faço presencial é para que a pessoa realmente sinta e veja o que a gente faz. Mas através do psicogerador quantiônico, que é a mesa quantiônica em que nós trabalhamos isso, eu posso fazer esse mesmo tratamento tendo apenas o seu endereço espiritual. O que é o endereço espiritual? É o seu nome, a data que você nasceu e uma fotografia para que eu possa mentalizar você. Quando eu coloco você no decágono, no endereço espiritual, as ações que eu faço na 4ª e na 5ª dimensão recaem exatamente em você. E te digo, depois que eu faço o tratamento, eu passo um zap, um WhatsApp e falo, daqui a 2 horas você vai receber toda a frequência desse tratamento. E é dito e certo, no tempo em que a mesa me dá, a pessoa realmente sente essa grande diferença. E ele pode ser feito em qualquer distância do mundo. Eu trato pessoas na Austrália, só para vocês terem uma ideia. Bom, pessoal, eu fiz essa pergunta porque o Evandro, ele mora em Goiânia e mantém uma vinda em Belo Horizonte, geralmente mensalmente ou trimestralmente. Como que é isso, Evandro? Explica para o nosso público. É aquilo que eu falo, Glauco. Esse tratamento, ele é sucesso e ele predispõe a pessoa a ficar se questionando todos os dias. A intenção, na época que eu comecei a fazer aqui, era vir de 3 em 3 meses, de 2 em 2 meses. Mas a busca, a procura é tão grande e o retorno é tão significativo que atualmente eu tenho vindo aqui quase de mês em mês, fora os tratamentos que nós fazemos à distância, né? Porque o meu tratamento ele funciona através de amigos. Você faz o tratamento, você vai me indicar para o seu pai, para sua mãe, para o seu irmão, para aquela pessoa que você gosta, para aquela pessoa que você sabe que está com problema. Então ele funciona assim. Às vezes eu faço em um, quando no outro mês eu tenho a mãe dele, o pai dele, o irmão dele. E assim funciona o tratamento. É por isso que as minhas vindas estão
estão tendo que ser quase que mensalmente aqui em Belo Horizonte, passando uma semana e cumprindo a agenda da semana. Pessoal, então é isso. Olha, eu faço o tratamento e eu realmente recomendo. Evandro, muito obrigado pela entrevista, pela presença. Foi um bate-papo super agradável. E é muito bom a gente saber que, de certa forma, a gente está agregando para o bem-estar do outro. Muito obrigado, de verdade. Glauco, eu que agradeço por estar aqui, nesse público maravilhoso, fazendo mais essa divulgação desse trabalho, porque é muito importante nós ganharmos consciência da nossa grande realidade. A pessoa, quando começa a ter consciência de como as suas forças interagem nela, ela passa a ter um domínio muito maior sobre a vida. E é isso que eu desejo a todos vocês que estão nos ouvindo agora. Felicidade, paz e sucesso para todos. Pessoal, então é isso. Evandro é cuidado, é saúde, é maestria e, acima de tudo, é bem-estar. Bom, até o próximo No Caminho com Glauco. Hoje no Maestria e Você, eu vou falar sobre ansiedade e medo na pandemia. Pessoal, isso realmente é uma coisa normal. O medo, ele provém do quê? Primeiro, o que é o medo, né, pessoal? O medo é a antecipação da dor. E geralmente quando nós fazemos isso, é porque é algo desconhecido que a gente não domina. E a pandemia realmente, apesar dos médicos e da parte científica estar descobrindo a cada dia coisas interessantes e que vai blindando esse vírus, né? O desconhecido ainda impera. Para nós, leigos, que estamos em casa, isolados, né? De uma certa forma, agora com um pouquinho mais de liberdade, mas o ato de estar em casa e o ato da limitação, ou seja, infelizmente ou felizmente, né, o universo nunca erra, o mundo mudou. O mundo mudou. Ou seja, você que era roeiro, saía muito, enfim, agora você está em casa. O máximo que você pode fazer é ir na casa de um amigo, receber visitas, é uma resenha pequena com poucas pessoas, mas ainda assim isso gerou uma mudança estrutural no comportamento mundial. E isso vai deixar sequelas boas e ruins. Mas voltando à ansiedade e ao medo, a pessoa que é normal, o que é normal, pessoal? Que não tem nenhum problema depressivo ou de crise de ansiedade intensa ou aguda, enfim, que está com esse problema agora, o que ela tem que fazer? Primeiro é procurar ficar mais ou menos ciente do que está acontecendo atualmente no Brasil, mas evitar ver muito noticiário, principalmente de televisão. Porque realmente tem alguns que são muito exagerados e gera aquela angústia, aquela vibração em cima do medo. E a gente vibrar em cima do medo, isso é muito ruim, porque atrapalha todo o nosso equilíbrio. Ou seja, e aí gera com certeza a ansiedade. Se isso ficar por muito tempo, ou seja, se você perceber que você fisicamente, psicologicamente mudou, você tem que tomar outra providência um pouco mais séria, que é procurar um profissional, um psicólogo, a priori, se não um psiquiatra, para ele te passar algum tipo de ansiolítico, para você passar esse tempo, que é um tempo provisório. Olha, pessoal, por pior que seja o tempo presente, um dia ele vira cotidiano. A pandemia está quase virando uma coisa cotidiana. Lógico que temos que nos preservar e tomar os cuidados da OMS, evidentemente. Sair de máscara, mas é o que você pode fazer. Evitar aglomeração. Eu comparo, como eu já falei uma vez, se você for atravessar a rua e não olhar para os lados, algum carro pode te atropelar e você pode vir a falecer. Na pandemia é igual. Ou seja, o que você pode fazer? O que está nas suas mãos? É evitar a aglomeração, usar a máscara, lavar as mãos o tempo inteiro e passar álcool em gel quando não dar para lavar as mãos. É o que está dentro do seu domínio. Mas que isso depende da medicina e depende do universo, pessoal.
você não tem e não terá domínio da situação. Bom, então, agora a pessoa que já tem um histórico depressivo, com certeza ela tem que marcar com seu médico e ver se pode alterar os medicamentos que ela usa para esse período ser mais agradável e principalmente menos angustiante e mais saudável. Porque realmente aquela angústia que a gente sente bem aqui é péssimo, estraga o nosso dia. A gente acorda e dorme pensando nisso. Então, assim, tente fazer coisas que você gosta dentro da sua casa. O que pode ser? Ver um documentário bacana, ver série. A TV, a arte, ela impera, né? Nos tempos de isolamento, a arte é muito importante para o mundo. A arte foi o grande remédio que o mundo teve para se distrair em casa, para te causar alegria. Por isso que a morte do Paulo Gustavo foi tão sentida no Brasil, porque ele era um polo de alegria entrando dentro da nossa casa. Então é isso, pessoal. É realmente você se blindar de coisas que te causam felicidade. Ok? Isso é o principal. E o resto, vamos aguardar a ciência, que com certeza ela evolui a cada dia, lembrando que milagre não existe. E aguardar o que o universo está reservando para nós. Porque o universo não erra. Nada é por acaso. Se isso está acontecendo agora, é para uma prosperidade maior no futuro, apesar das consequências, ok, pessoal? Então é isso, se preserve, se cuide e fique bem. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo Maestria e Você. Infelizmente acabou, né, pessoal? Mas no próximo sábado estarei aqui novamente no mesmo canal, no mesmo horário. E não se esqueçam de seguir nossas redes sociais e se inscrever no nosso canal no YouTube, Maestria com Glauco. Ok, pessoal? Até o próximo sábado aqui na Band. Tenha uma ótima semana e grande beijo. Então, Evandro, resumindo, é como se a pessoa te procurasse e saísse da sessão. É como se tu fizesse... Não. Então, Evandro, resumindo, é como se quando a pessoa te procura... Ai, peraí, deixa eu formular a pergunta. Peraí, que eu tô lembrando de tudo agora. Então, Evandro... Então, Evandro, o que... Ai, travei, peraí, deixa eu destravar aqui. Então, Evandro, o que tu... E é muito bom a gente saber que, de certa forma, a gente está agregando... Ai, pessoal, então é isso. Evandro... Não, como é que eu posso falar agora? Deixa eu me inspirar aqui. Lógico que temos que nos preservar. Lógico que temos que nos preservar. Ai, lógico. E não se esqueçam de curtir nossas redes sociais e não se esqueçam de se inscrever. Ai, não. Se você tem um carro, seu freio de mão pode quebrar. Um ladrão pode te assaltar. Sua bateria pode simplesmente parar de pegar. Mas quem tem Gerais não precisa se preocupar com nada disso. Indenização em 30 dias para perda total, contra furtos e roubos, rastreamento do veículo e até 3 reboques por mês. Gerais, protege o que é seu.